Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora a série especial Mulheres do Varejo. Olá, pessoal, bom dia e bem-vindos. Eu sou a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, com o terceiro episódio da série da Rádio Band News FM e Mulheres Elétricas, Mulheres do Varejo. A Secretaria Estadual de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia divulgou no Diário Oficial da União, no dia 15 de setembro deste ano, a lista dos 10 setores econômicos mais afetados pela pandemia. E neste mês de novembro vamos falar com essas variadas mulheres que estão à frente desses setores, conhecer suas histórias e aprender muito com elas sobre resiliência e como dar a volta por cima. Elas estão atuando em vários ramos, desde os transportes até as atividades artísticas. Elas assumem cargos de liderança, são responsáveis pelos seus departamentos e estão à frente de suas empresas. Enfrentam desafios, encontram soluções e reinventam seus negócios e funções. Quer saber mais sobre as histórias dessas mulheres? Então acompanhe as entrevistas pelas redes sociais, todas as quintas-feiras, aqui, ao vivo, a partir das 10 da manhã, e aos domingos, na Rádio Band News FM Belo Horizonte, no 89,5, às 16h30. Bom, vou dar as boas-vindas, né? A melhor dupla de apoio que eu sempre tenho aqui todas as quintas comigo, que é a Bruna Barbosa e o Felipe Rhodes. Sempre uma companhia maravilhosa tê-los aqui. E também a nossa convidada de hoje, a Fernanda Gontijo, que é assessora comercial da empresa Gontijo de Transportes. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje, participando desse evento incrível que é o Mulheres Elétricas. Obrigada, Fernanda. A honra é toda minha poder receber uma jovem mulher aí, né, fazendo essa trilha profissional dentro de uma empresa familiar, que a gente vai começar pela história aí, para contextualizar um pouco a história da empresa. Uma empresa que tem 77 anos, não é fácil ver uma empresa com tantos anos aí no mercado, passando por tantos desafios, momentos econômicos diferenciados, governos diferentes, né, planos econômicos diferentes, crises, inclusive que foi fundada no meio da Segunda Guerra Mundial pelo seu avô, Abílio Gontijo, certo? Quando ele tinha apenas 19 anos. E hoje você está aí trilhando, uma jovem mulher também, começando aí sua carreira, trilhando aí seu caminho. Então, eu queria que você contextualizasse os nossos ouvintes, os espectadores que estão aqui com a gente, sobre essa história familiar, a questão do seu avô. Como que ele começou tudo lá em 1943? Sim. Meu avô, lá em 1943, com 19 anos, ele comprou uma jardineira e resolveu começar a trabalhar. Ele mesmo dirigia, ele mesmo cobrava passagem, ele mesmo fazia toda a manutenção da sua jardineira. E aí começava a rodar pelas cidades, pelas estradas afora, e a cada dia que ia era um desafio novo que ele vencia. Então, se o ônibus dava problema, ele parava, ele descia, ele arrumava, e ele voltava e continuava a saga, né? Que era, naquela época, sem estrutura, sem nada, ele dirigia. E aí, um caso interessante de contar é esse, que em plena Segunda Guerra Mundial, onde houve o racionamento de gasolina, né? A jardineira dele funcionava a gasolina, ele modificou o sistema dela para ela aceitar álcool, porque perto de onde ele morava tinha uma usina de álcool, então ele modificou a jardineira, transformou ela para álcool, para ele poder continuar trabalhando e continuar na caminhada dele, que ele estava apenas começando. Então, assim, o empecilho que muitos seria o momento de falar, eu não vou dar conta, não, ele viu o lado bom, ele transformou e ele foi assim para frente e seguiu. E aí ele foi conquistando linhas, isso lá em Carmo do Paranaíba, que foi onde ele nasceu, e aí depois ele se mudou para Patos de Minas, que foi onde que ele começou a formar sua família, onde que nasceu mesmo a primeira sede da empresa, e mais para frente ele mudou
para Belo Horizonte, que foi onde ele construiu a nova sede. E, felizmente, estamos aí no mercado há mais de 70 anos e mais 70 que estão por vir ainda. Isso mesmo, Fernanda. E aí, os próximos 70 com essa nova geração aí que está tomando a frente da empresa. Eu acho importante a gente falar sobre essa história, porque você falou uma coisa que é muito importante na história de alguém que está empreendendo ou que está começando alguma coisa. Nada vem fácil, né? As coisas não são dadas, né, na bandeja, assim, não. O seu avô, se não fosse a persistência dele, a resiliência dele, a empresa não estaria aqui hoje, né? Vocês não estariam assumindo novas posições, né? Dando continuidade a essa história. Quando a gente vê realmente a trajetória da Gontijo e outras grandes empresas no Brasil, a gente tem muito essa característica, né, de ter empresas familiares ainda, né? Sucessões, né? Os sucessores vão tomando, e nem todas são felizes e têm êxito nas sucessões. A Gontijo já está na terceira geração e se mostra aí ser uma empresa de sucesso nessa transferência de lideranças, vamos dizer. Só que o que eu queria chegar no ponto, que é importante a gente falar para todo mundo, é que isso não foi construído da noite para o dia, né, Fernanda? Foram anos. Então, quando você falou, ele saiu do Carmo Paranaíba para o Patos de Minas, isso já era anos depois que a empresa já tinha sido fundada. Aí depois ele foi para Belo Horizonte, já era na década de 60. Se você for fazer a contabilidade, são 15 anos, 20 anos a cada passo que ele dava. Então, a gente tem que ter uma paciência, né? Tem que entender que tudo tem seu tempo e um esforço, né, por trás disso. E aí você, né, você que chegou aí no meio do caminho, né, você acompanha seu avô enquanto ele vai fazer 97 esse ano, você faz 27, são gerações totalmente diferentes, mas você com certeza colheu muitos valores desse homem maravilhoso e também pôde aprender muitas coisas com ele. E eu queria que você contasse um pouquinho, você como neta, mulher, né, que hoje está aí à frente de um setor comercial, que é um setor, já é um setor desafiador, ainda mais agora com a crise aí, a pandemia. O que você aprendeu? O que você pode falar que você traz com você de bagagem que foi transferida para o seu avô, pelo seu avô? O meu avô sempre foi e sempre será um exemplo para mim e para toda a minha família. A gente considera ele como um chefe de família e um exemplo assim de pessoa que veio do nada, não sabia ler, não sabia escrever e fez tudo que ele fez uma família maravilhosa. Hoje ele tem 8 filhos, muitos netos, já tem bisnetos e está aí o tempo todo. Se chega na casa dele, ele quer saber como é que está a sua vida, como é que você está. Então, assim, ele é um exemplo para todos nós, que eu tenho certeza que nós vamos levar aí todos os seus aprendizados para o resto da nossa vida. E esses 70 anos dele de empresa, ele viveu crise, ele viveu de tudo, ele teve muito sucesso, ele deu passo para trás, e teve sempre, o tempo todo, depois que... Hoje, quem é a diretoria da empresa é meu pai, são meus tios, que estiveram sempre o tempo todo com ele, e ele continuou sempre liderando. Então, os filhos sempre foram, sempre a decisão final era dele, e eles sempre estiveram muito juntos, entendeu? Então, chegou um momento que eles começaram a liderar os 5 juntos. E eu acho que isso é um exemplo para mim, porque... para a gente ter tido o sucesso que teve na empresa, tudo começou com meu avô, mas se não fosse o meu pai e os meus tios, não teria chegado aonde chegou. E eu acredito que a minha geração, junto com meus primos, o meu objetivo é fazer a mesma coisa, é me espelhar neles, unir junto com eles, para poder trazer o mesmo sucesso aí que a gente teve esse tempo todo. E é um desafio para mim, como mulher, porque a empresa sempre foi gerida por homens, é uma empresa muito masculina, então, quando eu entrei lá e eu fui aos poucos ganhando meu espaço e fui tendo reconhecimento, para mim
tem um valor muito maior do que se eu tivesse entrado em qualquer outra empresa, porque é uma empresa da minha família, mas que eu tinha que ganhar o meu espaço. E eu acredito que hoje, tomando a frente desse setor, eu estou ainda conquistando e vou conquistar esse espaço. E quero chegar um dia onde eles estão, estar na frente da empresa e poder ter voz, ter vez e reconhecer que, como uma mulher, eu venci tudo isso e eu consegui, eu posso fazer isso. Você ainda é muito jovem, você ainda tem um futuro aí maravilhoso pela sua frente, né? E tem muita coisa para você conquistar. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque você formou em engenharia de produção civil, não é isso? Isso. E hoje está aí, e depois fez uma pós. Conta um pouquinho para a gente dessa sua trajetória, suas escolhas, e como que você foi parar, ou qual foi a sua, né, o caminho que te levou para o comercial, né? Sim, eu formei em engenharia de produção civil e quando eu tomei a escolha de fazer esse curso, eu não tinha como objetivo uma profissão específica. Eu queria fazer um curso que me abrisse o leque para eu poder fazer o que eu ia me encaixar. E aí eu entrei na Gontijo, no setor de tecnologia, comecei a trabalhar lá, com os analistas e tudo mais, comecei a aprender, foi aí que eu fiz a minha pós de engenharia de software, mas depois que eu terminei a pós, eu cheguei num momento que eu falei, não é isso que eu quero para mim, não me encontrei ainda, vou buscar novos ares. E aí, no final do ano passado, em dezembro, que é a nossa época de maior movimento e maior fluxo de tudo, a vida é uma loucura lá no final do ano, eu fui para o setor comercial, para a área de vendas. Então, eu já peguei um turbilhão de coisa acontecendo no final do ano, férias e festas de final de ano, pessoal viajando, aquela confusão. E aí eu falei, acho que é disso aqui que eu gostei. E aí passamos o final do ano, janeiro, fevereiro, março, vem a pandemia. E a primeira atitude que a empresa tomou, acredito como todas, foi mandar o grupo de risco para casa. Vamos mandar o grupo de risco para casa e vamos aguardar as orientações do que nós vamos fazer com o resto do pessoal. E aí, a partir... Desculpa, pode continuar, que eu depois vou fazer só uma observação. Tá. E a partir desse momento, eu resolvi assumir o setor que eu trabalhava. Eu falei, a partir de hoje, pode passar tudo para mim, eu que vou resolver, eu que vou fazer. Então, assim, eu acredito que eu tive coragem, porque eu podia ter deixado quieta, ou ficar com medo, ou ir para casa, ou qualquer outra coisa, e eu falei, não, agora é o meu momento, eu quero fazer e eu quero acontecer. Então, a partir de hoje, quem responde por aqui sou eu, tudo pode reportar a mim, e trouxe a minha equipe para batalhar junto comigo. Só que eu tinha 3 meses de experiência. Eu não sabia nada. E mesmo assim eu falei, eu quero, eu vou fazer. Então eu precisei da ajuda de todo mundo. Eles chegavam para mim, Fernanda, tem que fazer isso, tem que colocar de férias, tem que suspender, tem que não sei o quê. E eu não sabia lidar com nada. Ligava para todo mundo, como é que faz, como é que não faz. Tem até um caso curioso, que eu precisei de... Eu queria um conselho, né, de uma outra pessoa que é um cargo de chefia dentro da empresa. Fui conversar com ele e falei, olha, eu preciso de uma ajuda, porque eu preciso de tratar com um funcionário, assim, assado, não sei como fazer. Aí ele me respondeu, você quer que eu ligo para você? Falei, não, eu quero aprender. Eu estou te perguntando porque eu não sei como faz, mas eu quero aprender porque eu quero fazer. Então, assim... Eu literalmente fiz do limão uma limonada. Eu corri atrás, eu queria aquilo ali, então eu comecei a perguntar para todo mundo o que eu faço, me ajuda daqui. Graças a Deus, todas as pessoas à minha volta me ajudaram. E aí eu acredito que assim, o que eu poderia aprender em 1 ano, 2 anos, eu aprendi em 5 meses. E eu vou te falar que você é o exemplo clássico bom, você fincou o seu pé e falou, gente, o que vier agora vem.
O Richard Branson, que é o fundador da Virgin, né, da Virgin, que ele tem várias empresas, né, tem empresas de aviões, ele está querendo levar o homem para Marte, enfim, o cara tem várias empresas no nome dele. Ele já falou uma frase que é o seguinte: se alguém lhe oferecer uma oportunidade excepcional, porque você foi oferecido uma oportunidade, por mais desafiadora que pareça, ela foi uma oportunidade de você crescer, né, profissionalmente. Então ele falou: se alguém lhe oferecer uma oportunidade excepcional, mas você não tem certeza que dá conta do recado, aceite e aí vai aprender como fazer. Ou seja, isso é uma postura empreendedora. E porque as pessoas, Fernanda, têm um equívoco, às vezes, de pensar que o empreendedorismo ele só pode ser praticado fora da empresa. Mas o que você fez foi uma atitude empreendedora, intraempreendedora. Você levou a atitude empreendedora para dentro da sua empresa, para a sua equipe, e ainda liderou. Ou seja, você está seguindo exatamente os passos do seu avô, né? Os desafios que na época dele talvez eram desafios logísticos, manuais, de mecânica, de levar, buscar, de entender o sistema da empresa. Você hoje está na parte mais administrativa, de gestão, mas os desafios continuam. E a atitude, esse legado que vai além do físico, né, das paredes, que vai além dos bens da empresa, né? Você está carregando. Então, isso mostra, para mim, pelo menos, eu acho que para os outros também, uma grande lição desse legado que foi transferido, né, de geração em geração. E que o mais importante é isso, né? Que um dia, se uma parede cai, se você perde alguns ônibus, se você perde valor monetário, né, numa empresa, os valores que foram fincados à empresa, que são esses valores que são imutáveis, eles são o que sustentam. Inclusive, já que eu citei um grande empreendedor, eu vou citar o seu avô. Eu quero que você comente isso, porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção nessa frase dele, que um dia ele falou assim: a Gontijo não transporta as pessoas, ela hospeda. Ou seja, enquanto as pessoas estão dentro do meu ônibus, elas têm que ser tratadas como hóspedes aqui dentro. E eu achei isso sensacional, porque vai além do simples fato de transportar pessoas do ponto A para o ponto B. Isso qualquer tipo de transporte faz. Mas a empresa hospeda. E eu quero entender isso de você. Como que é a sua percepção diante disso? E se você ainda acredita nisso, se você vê esse carinho até hoje, né, no dia a dia da empresa? Sim, com certeza. A partir do momento que o meu passageiro compra a passagem, ele está comprando ali uma experiência. Então, vamos falar do turismo, né? Porque hoje eu transporto vários passageiros com vários objetivos, mas vamos colocar com o turismo. Quando ele compra uma passagem, ele quer viver uma experiência, ou ele vai tirar férias, ele vai ficar com a família dele, ou ele vai ver o filho. Então, ele já começa a sonhar a partir daquele momento. Então, ele quer ser bem tratado, porque a experiência dele já começou ali, quando ele saiu de casa, quando ele entrou dentro do ônibus, até ele chegar na casa dele. Então, não é um simples, entra aqui que eu vou te deixar ali. Igual você falou, isso qualquer transporte faz, mas a gente está levando uma pessoa com um sonho, com um objetivo, que a gente valoriza isso. Entendeu? E muitas das nossas viagens, por exemplo, a gente tem viagens longas de 24, de 30 horas. Nossa. Então, eu preciso de oferecer uma boa infraestrutura, um conforto, para que ele se sinta bem. 30 horas dentro de um ônibus não é fácil, não é logo ali, não é simplesmente ir e vir. Exatamente. E esse carinho, é um momento, né? Sim. Então, você vê como meu avô é visionário, é exatamente isso. A pessoa ali vive uma experiência, ela está sonhando com aquele momento, com aquela experiência que ela vai viver. E é interessante você falar isso, hoje se fala muito disso, né? A experiência do consumidor, a experiência, né, das pessoas, as novas gerações, inclusive a sua, né? Hoje os consumidores eles têm escolhas. A gente pode escolher qual empresa a gente quer consumir, qual empresa a gente quer estar perto, porque as opções são inúmeras, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas quando você falou para mim que o seu avô era visionário, ele, com certeza ele ainda é, mas você imagina ele pensando nisso há mais de 70 anos, né? E hoje, o que mais se fala é na experiência, né, do consumidor.
Sim. Que isso é importantíssimo, e esse é o grande diferencial. E vocês vêm praticando isso. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho, Fernanda, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar com um pouquinho. Eu quero entrar um pouquinho nos desafios aí que a empresa vem passando, né, como ser uma empresa de transporte de ônibus ao longo das últimas décadas, com a entrada da pandemia, essa parte que a gente começou sobre você, a gente volta já e a gente começa daí, tá bom? Combinado. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo a série especial Mulheres do Varejo. Bom, estamos de volta aqui com o terceiro episódio do especial Mulheres do Varejo. E hoje minha convidada é a Fernanda Gontijo, que é assessora comercial da empresa Gontijo de Transportes. E ela está aqui contando essa trajetória maravilhosa que começou com o avô, passou para a segunda geração e agora já está na terceira geração, que é a dela. E ela é uma mulher, né, numa empresa que foi fundada em plena Segunda Guerra Mundial, com o transporte que hoje compete, né, Fernanda, com vários outros tipos de transporte, inclusive com o aéreo, que nos últimos anos ganhou uma competitividade por causa dos preços, né? Eu lembro que tinha vezes que o avião às vezes estava mais em conta do que um ônibus, dependendo, inclusive para algumas viagens de 30 horas, igual você falou, se era um ônibus leito ou não. Então, o transporte, né, interestadual sofreu muitas crises, inclusive com a pandemia. Nessa lista da pesquisa do Ministério da Economia, esse setor está em quarto lugar, como que mais sofreu com o fechamento do comércio, né? O varejo ficou comprometido. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre alguns pontos, né, desses últimos desafios aí que o setor vem tendo que reinventar, né? Utilizar do diferencial que vocês utilizam também, que é essa questão de tratar o cliente de forma diferente. Como que vocês superaram todas essas crises? O Brasil já estava em crise econômica, entrou uma pandemia e aí, bom, vieram vários desafios. E como que foi aí a sua experiência com isso? Sim. Teve um momento da nossa história na empresa que a gente não precisava de ir atrás do passageiro. O passageiro vinha. Eu não precisava de trabalhar o passageiro. E hoje, de alguns anos para cá, eu acredito que cada vez mais para frente, eu preciso de trabalhar o meu passageiro, eu preciso de conquistar o meu passageiro, fazer com que ele queira viajar comigo, que ele escolha a Gontijo, que hoje ele tem várias opções, ele tem o aéreo, tem alguns lugares que ele tem o trem. Então, hoje eu tenho estou competindo com várias pessoas. Então, eu preciso de tratar ele bem, de oferecer um serviço de qualidade para ele, de oferecer preço para ele, para que ele queira e escolha, fala, não, eu quero viajar com a Gontijo porque eu gosto do serviço da Gontijo. Então, é um desafio que, desde que eu entrei, eu assumi e eu acredito que para frente ainda terei muito esse desafio pela frente, de trazer o meu passageiro, de fazer com que ele queira e sinta-se feliz e com vontade de viajar comigo. Então, eu tenho que oferecer para ele preço, eu tenho que estar o tempo todo ligada na minha concorrência, quanto que ela está fazendo, como é que ela não está fazendo, para eu me adaptar. Oferta, quanto que ela está ofertando, quanto que eu não estou ofertando. Então, assim, e durante a pandemia a gente teve muito isso da coisa no momento, porque as informações iam chegando, a cidade tal fechou, a cidade tal abriu, não sei o que, não pode passar, tem uma barreira sanitária, não tem barreira sanitária. Então, assim, eu tinha informação, meus funcionários me ligavam, eu tinha informação de agora, daqui a 5 minutos eu não sabia mais o que ia acontecer, entendeu? Amanhã já podia ser um cenário completamente diferente. E aí ficava nessa de fecha a viagem, bloqueia a cidade, abre isso, abre aquilo. Então, assim, era o tempo todo trabalhando para ver o que a gente conseguia oferecer, porque a Gontijo foi uma das únicas empresas que, nessa pandemia, não fechou a porta e apagou a luz. Teve momentos que, em alguns terminais rodoviários do Brasil afora, nós éramos as únicas empresas funcionando. E aí você fala, são capitalistas e tudo mais.
Não é por isso. Assim como eu preciso da Gontijo, eu tenho 4.000 pessoas diretamente ligadas que precisam daquilo ali, fora todas as indiretas. Então, não é simplesmente fechar a porta e apagar a luz. Do mesmo jeito que o meu funcionário estava trabalhando lá na ponta com medo, o administrativo da central, a diretoria, também estava trabalhando com medo. Também não sabia o que fazer, para onde correr, qual que era a informação, o que vamos fazer amanhã. Então, assim, eu acredito que isso tudo que a gente viveu, essa experiência que a gente viveu, esse desafio, né? Nós vamos levar aí para a vida por anos e por um momento eu fui a única opção de viagem do meu passageiro, entendeu? Então, as pessoas que ainda precisavam viajar, que tinham um parente ou precisavam fazer um tratamento, ou qualquer coisa assim, ela encontrava a Gontijo para viajar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa de valorizar, porque a Gontijo estava lá no momento que aquela pessoa precisou, entendeu? Mas sobre os desafios pela frente da concorrência, a gente tem que estar o tempo todo ligado, o tempo todo correndo atrás, o tempo todo à frente, dando a cara a tapa, vamos testar isso, vamos testar aquilo, para a gente tentar cada vez mais ganhar a nossa posição no mercado. Eu sei que a gente é uma empresa super bem colocada no mercado, mas a gente não quer deixar isso cair. A gente quer que cada vez mais as pessoas encham a boca para falar da Gontijo, que a Gontijo seja cada vez mais reconhecida, e eu quero estar aí à frente para fazer parte dessa história e levar isso aí mais por 70 anos pela frente. Que bacana, Fernanda. Que bom que você tem essa garra aí com você, porque né, são os desafios. Eu falo que o empreender, né, óbvio que hoje você está dentro de um corporativo, mas o seu avô foi um fundador empreendedor lá, então ele sabe que é um percurso que não tem. Eu sempre falo isso sobre empreendedorismo, porque eu me sinto assim, é uma maratona sem fim. Então, se você está esperando uma linha de chegada para você subir no pódio, buscar um troféu, esquece. Porque você tem, assim, desafios e vitórias que você tem ao longo desse caminho. Mas não tem uma linha de chegada. Os desafios são constantes, cada dia um. Igual você falou, tinha vezes que eu não tinha notícias. Um minuto era uma coisa, outro segundo era outra. Eu acho que muitas empresas passaram por isso. Muita informação, era mudanças o tempo inteiro. Eu acho que eu posso dizer que foi um dos maiores desafios que as empresas passaram nas últimas décadas, foi essa pandemia, principalmente esses setores que lidam com pessoas, né? E que, querendo ou não, a saúde vem em primeiro lugar, né? O bem-estar dessas pessoas, igual vocês, né? Vocês colocaram isso como prioridade. Mas são desafios que que você também, né? Como uma jovem aprendiz, pegou, tomou as rédeas e foi. Graças a Deus, uma mulher elétrica aí no meio do negócio. Com certeza, Carol. Eu queria até entrar nesse assunto. Bom, eu sempre falo, gente, mulheres elétricas fala de mulheres, né? A gente põe aí as mulheres para serem o grande foco, as protagonistas, para contarem suas histórias e virarem referência. A gente precisa disso, né, Fernanda? No Brasil, hoje, apenas 3% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, ou seja, se sinta muito importante, você faz parte desses 3%. E o meu papel como Mulheres Elétricas é levar esse número para 47%, né? Porque já com os 3% a gente faz 50%, porque eu acredito na complementaridade entre os homens e as mulheres, porque nós temos características que se complementam com as dos homens. Eu acho que isso é muito importante. E você falou de um detalhe, que a empresa vem de um fundo mais masculino, né? As grandes lideranças da empresa são as masculinas. Então, eu queria ouvir agora da Fernanda, não só da pessoa física Fernanda, mas da pessoa do CNPJ, vamos dizer, Gontijo, onde a Fernanda faz parte dessa trajetória, dessa história familiar, e também como sucessora, e hoje à frente de uma liderança. Como que você enxerga essa questão da liderança feminina? E você, o que você acha
que as empresas, obviamente incluindo o Contígio, né, mas as empresas, de forma geral, podem fazer para melhorar e incentivar cada vez mais mulheres a ocuparem esses cargos? Eu acho que as mulheres, elas infelizmente ainda sofrem um pouco com essa busca pela liderança, pela sua posição no mercado de trabalho. Nós, além do trabalho, eu ainda não sou casada, não tenho filho, mas pretendo ter. E além do trabalho, a gente tem essa nossa vida, esse outro lado que a gente tem que dar conta. Então, eu acredito que nós, mulheres, a gente precisa de cada vez mais se impor e mostrar para a sociedade, mostrar dentro da empresa que você também tem competência para ser uma excelente profissional. Nós, mulheres, temos características diferentes dos homens que, como você disse, complementam, mas que é uma forma diferente de liderar. A gente é mais sensível, a gente escuta as pessoas, a gente vai mais atrás de buscar informação, de querer aprender. E o homem tem mais uma característica de autonomia. E eu sei, eu faço. Então, eu acho que, assim, não que um homem não tenha umas características femininas e nem o contrário, mas eu acho que os dois se complementam. Então, a mulher precisa alcançar esse espaço dela no mercado de trabalho para que, junto com os homens, elas consigam complementar e consigam melhorar e sair à frente na liderança da empresa. Eu estou com você que a gente tem que ter mais 47% aí para a gente chegar nos 50% de mulheres na liderança, porque eu acho que a gente complementa com os homens e a gente tem potencial, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que você está trabalhando, você está preocupada com o supermercado, sua casa, com o filho, com o salão que você tem que ir, que é a festa do final de semana, mas a gente, desde pequena, sempre fez isso e sempre vai fazer. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio para dar conta disso e sempre complementar junto com os homens na liderança das empresas. E o meu objetivo dentro da Contígio é esse. Eu quero estar à frente, eu quero ter um papel importante junto com os outros homens que eu tenho certeza que vão vir comigo e até para que sirva de inspiração para as mulheres. Por a Contígio ser uma empresa familiar e ser uma empresa masculina, eu ganhei o meu espaço lá dentro e estou conquistando. Não foi simplesmente eu cheguei e já estava liderando. Não, eu entrei e eu busquei e eu lutei contra esse meu espaço. Mas fui reconhecida como pessoa e como mulher. Não tive diferença de ser mulher ou de ser homem. E eu espero que mais empresas sejam assim, tratem as pessoas como pessoas, não como mulher e homem. Ela vai engravidar, então eu não quero ficar com ela. Eu vou ficar com o homem porque ele não tem problema. Não, as mulheres têm N qualidades e diferentes das que os homens têm e que eu acredito que podem e vão complementar para a liderança das empresas. Você tocou num assunto super importante, Fernanda, porque, assim, infelizmente, hoje acontece muitas vezes das empresas terem que cumprir um número específico de lideranças, né? Que seja feminina ou de diversidade na empresa. Grandes empresas geralmente precisam disso, as multinacionais. E aí, simplesmente, preenchem espaços. E você falou uma coisa que é extremamente importante. Você trilhou um caminho de capacitação, de preparo, para você competir por igual com os outros que já estavam ali. Então, eu deixo um recado assim, de extrema importância. As empresas, elas não precisam não somente ter a consciência de que, sim, um board ou lideranças que têm mulheres e pessoas diversas não só trazem resultados bons, mas elas têm que conseguir acompanhar. Né? Então, não adianta você jogar uma pessoa que não está devidamente capacitada. Então, as empresas têm que entender isso e também, talvez, ajudar nessa capacitação, nessa trilha do conhecimento. Eu não sei se eu vou até tocar num assunto que virou polêmica na internet,
por causa do Nubank, mas falando sobre questão de diversidade mesmo, para ingressar pessoas negras na empresa. E, obviamente, as pessoas hoje estão falando muito sobre a questão das mulheres, né, da questão das raças, né, da diversidade nas empresas, mas eu acho que a Cristina Junqueira falou uma coisa fundamental. Não, a capacitação é muito importante. A capacitação. Então, o nosso país ele tem diversos problemas na área da educação. Então, se as empresas se conscientizam que elas poderiam também ajudar com essa trilha do conhecimento, talvez oferecer isso, a gente consegue levar, talvez, mais pessoas, né, incluindo mulheres, né, e pessoas diversas, para esses cargos de liderança. Boards diversos tomam decisões que fazem parte de um mundo diverso. Então, isso é muito importante a gente pensar nisso. Então, isso que você tocou, eu concordo demais com você. Você competiu por igual. Então, a gente tem que... Eu faço um papel numa ponta, eu acho que aí a sociedade vai fazendo, as empresas fazem numa outra, e juntos, a gente tem que pensar que se a gente agir de forma conjunta, o resultado ele vai ser, talvez, alcançado de forma mais rápida, né, e de forma melhor, com mais resultados e de forma mais impactante. Parabéns aí pela sua visão, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode... a gente tem que falar desses assuntos, eles têm que estar aí na consciência, né, para estar mesmo... As pessoas estarem conscientes disso, mas não é fantasioso, não é romântico. Tem que ter, né, mulheres no... Não, tem que ter pessoas preparadas para competirem com as pessoas que estão ali. Então, capacitação e preparo faz parte do processo. Bom, para a gente chegar mais ou menos na nossa finalização aqui, eu queria muito bater mais papo com você. Eu falei com você que 40 minutos passa rapidinho. Eu queria que você deixasse aqui para a gente, para essas mulheres que talvez que estão espelhando aí em você, mulheres jovens, mulheres de 26 anos, que ainda estão aí trilhando o seu caminho profissional, de liderança, de sonhos, objetivos. Qual que é o conselho que você deixaria para essas mulheres e pessoas que estão aí sonhando com, né, uma trajetória profissional de brilho, de sucesso e de muitos, né, frutos, né, para colher aí? O que você deixa aqui como mensagem? Olha, eu deixaria como mensagem, principalmente, confiar em você. Traçar os seus objetivos e correr atrás deles. Você é capaz, você não é melhor, você não é pior que ninguém. Corre atrás do seu sonho que você pode alcançar. Acredite em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Se capacite, corra atrás, porque você tem capacidade e se você quiser, você vai fazer. A gente precisa de nos valorizar, de confiar em nós mesmas, e de correr atrás dos nossos sonhos, porque se você quiser, você vai conseguir, você vai atingir seu objetivo e você vai sair na frente, seja na liderança, seja aonde você tem o objetivo de estar. Sempre confie em você e corra atrás. Concordo, é o primeiro passo para tudo, é acreditar, né? Se a gente não acredita, quem que vai acreditar? Então, exatamente. O nosso propósito tem que estar nos olhos. Eu falo que o brilho dos olhos e o batido do coração é o que fala se realmente aquilo ali faz sentido para você, né? E como você, neta aí de um grande fundador aí que fundou uma empresa aos 19 anos, no meio de uma guerra, você pode falar que ele acreditou. Por mais que o mundo pudesse ter falado com ele, não vai dar certo, que loucura, ele acreditou e hoje estão aí com a terceira geração já conduzindo e liderando uma empresa que hoje é referência no Brasil. E a história é muito bonita, né, gente? Eu sou encantada com essas histórias, eu acho que são elas que fazem o mundo girar, são elas que me fazem estar aqui contando e dando exemplo para outras pessoas. Se o seu avô acreditou, se o seu pai e seus tios acreditaram, e se hoje vocês acreditam, é porque realmente acreditar dá certo, né, Fernanda? Então, essa mensagem sua é maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer poder conversar com você. Você está de parabéns. Eu acho que agora você pode virar
porta-voz da Gontijo. Muito obrigada, Tá Carol. declarada. Muito obrigada. O Obrigada. prazer foi meu de estar aqui, de receber esse convite para estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a todo o pessoal do Mulheres Elétricas. Sucesso para você, Carol. Para nós, muito obrigada e espero que possamos nos encontrarmos pessoalmente em breve, viu? Combinado. Até mais, pessoal. E para vocês que querem ouvir depois a nossa entrevista aqui lá na rádio, ela vai ser veiculada no dia 22 de novembro, no domingo, a partir das 16h30, tá bom? A gente se vê lá também. Até a próxima. Mulheres Elétricas. Você ouviu a série especial Mulheres do Varejo, com Carol Gilberti.